Questão de ordem, vereador Gustavo Martinelli. Questão de ordem, senhor presidente. Eu quero aqui mostrar minha preocupação referente a vários assuntos da nossa cidade, referente à educação no nosso município. Referente ao atraso nos uniformes, não desmerecendo o projeto dos uniformes escolares, mas já é a terceira vez que é prorrogado a entrega dos uniformes e muitas crianças vão perder algumas peças de uniforme. A gente tem que ter alguns esclarecimentos se essas peças vão ser substituídas pela empresa, porque nós estamos aí quase no segundo bimestre e os uniformes não chegaram, estamos aí quase chegando nas férias escolares. E tivemos notícias também, senhor presidente, que nossas crianças não podem mais repetir a merenda, está tendo aí um racionamento de merenda. É preocupante, porque muitas crianças, a única refeição no dia é a merenda. Em alguns bairros, muitas crianças dependem aí da merenda. E um racionamento de merenda é preocupante. E segundo informações, é para as crianças não ficarem obesas, mas estão servindo nuggets e lasanha nas escolas. Pelo menos isso no cardápio que eu verifiquei. E uma outra preocupação, que desde o início de março, o projeto Vale Verde, que é uma horta orgânica, mais de 110 escolas municipais são abastecidas pelo Vale Verde. O Vale Verde, ele já foi notícia nacionalmente, até no Globo Repórter já foi notícia. Um projeto com mais de 7 anos, está parado por falta de empresa que cuidava da manutenção do local. E uma outra preocupação também sobre o material didático. Jundiaí já foi notícia nacionalmente pelos bons índices econômicos, e agora foi notícia por um erro grave. O mapa do Brasil, nossas crianças estavam aprendendo errado, e agora o que vai ser feito? Quem vão ser os responsáveis? Quem vai ser os punidos por esse erro muito grave? Obrigado pela questão, vereador Martinelli. Todas elas coerentes, todos nós ficamos preocupados com essa demora da entrega dos uniformes. Acredito que se tivesse chegado no começo do ano era muito melhor. Infelizmente, a empresa que ganhou a concorrência não entregou, mas com certeza chegará. Infelizmente, fora do prazo, né? Que não é nem um prazo de um ano, um prazo de 21 anos e tanto mesmo, mas, ou 30 anos, ou 40 anos, mas chegará. E a outra, já concedo, vereador Tico, outra questão que o senhor falou do Vale Verde, a gente precisa levantar, não sei que tinha o projeto, mas não sei como é. A do mapa a gente vê como pessoas coerentes que somos. Tem alguma coisa aí, eu até sugeri para o secretário, o vice-prefeito Durval Orlato, que para mim isso é caso de polícia. Caso de uma investigação muito séria, porque é uma empresa grande, e uma empresa grande não faz mapa para 4 mil só. Quando vai rodar, é 100 mil, e veio errado aqui em Jundiaí. Então, para mim, como leigo no assunto, tem angu nesse caroço e angu grave. E acredito que isso é uma questão de investigação, que aí é uma questão dele lá. Agora, o que não impede desta casa fazer uma solicitação para essas explicações aí, inclusive através dessa fala do senhor, para que o secretário explique. Questão de ordem, primeiro o vereador Tico, depois o vereador Paulo Sérgio Martins. Temos que ter muito cuidado quando se fala, presidente, de 20 anos atrás. Quem contratou o uniforme não foi 20 anos atrás, foi agora. Né? Então, se está atrasado, quem está atrasado é o secretário Durval Orlato. Né? Ele é o responsável, ele é o ordenador das despesas, então ele tem que responder hoje por isso. E é tão interessante esse caso, presidente. O uniforme até acho que é importante. Agora, tanto é que a lei de responsabilidade fiscal, o Tribunal de Contas, proíbe a contratação pela educação, pela verba de 25% de educação. Né? Então, essa é uma verba que se tirou de outros lugares, não da educação, deixar bem claro isso para a população, as pessoas entendem, olha, 25% cada município é obrigado a gastar com educação. Né? E a verba de 8 milhões para os uniformes não foi da educação, foi tirado de outro lugar. Então, quem fez essa ordenação de despesas foi o secretário, não foi há 20 anos atrás. Então, tem que separar isso realmente. Há 20 anos atrás não foi contratado, nem há 10 anos, nem há 2 anos atrás. Então, foi contratado agora, e o responsável realmente é o senhor Durval Orlato,
que não fez o planejamento necessário para esse uniforme que chegasse aos munícipes que pagam impostos, que merece ser tratado de uma forma diferente, de uma forma que diz assim, olha, vai chegar no começo do ano, vai chegar no começo do ano, porque daqui a pouco, já foi adiado 3 vezes, daqui a pouco vai chegar no final do ano, né? Então vamos ter responsabilidade de falar, né? Todos nós, entendo que é importante, entendo a importância, mas quem fez uma contratação e não está cumprindo é o secretário de Educação. Muito obrigado, vereador Tico. Questão de com ordem. certeza, a hora que regularizar isso, espero que nos próximos anos aconteça direito, todos nós vamos poder, assim como estamos criticando hoje, valorizar o secretário Durval Orlato como grande responsável em chegando de trazer os uniformes escolares para Jundiaí. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio tinha pedido? Quem tinha pedido? Você tinha pedido? Paulo Sérgio Martins. Só para confirmar, nós temos tido muitas reclamações, são todos os vereadores, estamos sendo respondidos, estão respondendo. Agora, da cartilha e da merenda, é inadmissível, né? Se alguém pagou, e como Vossa Excelência falou, e com muita razão, que alguém tem angu aí, nesse caroço... Vamos até reforçar a merenda, né? Para quem? Ah, tá. Se for para os alunos, a gente concorda. Agora, quem recebeu essa cartilha e não verificou e aceitou? Só depois que explode na internet é que a gente tem noção disso, é que se faz a devolução, que se faz a correção. Tem que ter uma certa cautela nessas licitações aí. Da merenda, principalmente da merenda e principalmente da cartilha. Está muito inexplicado aí. Obrigado. Questão de ordem, Rafael Purgato. Acho que eu também acabo sendo chamado ao assunto que foi levantado até pela minha vivência cotidiana no ambiente escolar, né? Então, já que foi concedido, acho que até não era nem em si para eu estar tratando em questão de ordem, mas acho que como foi concedido, eu quero também comentar esses 3 pontos que foram levantados, presidente. Uniforme, a questão da merenda e do material didático. Eu vejo que a forma, talvez, como foi gerada a expectativa em torno do uniforme, ela foi equivocada, né? Porque jamais tem como iniciar um ano letivo com o uniforme já entregue aos alunos, né? Uma, porque ainda você está ajustando as classes, você está ajustando ainda os alunos que ali estão, as crianças se desenvolvem fisicamente com uma velocidade maior, né, do que uns adolescentes já na sua fase final da adolescência, crescem aí 1, 2 centímetros, às vezes por mês, doutor Pacheco, se tiver essa informação. Então também não tem como você colocar os tamanhos de forma precisa num ano anterior, você precisa esperar o ano letivo se instalar, precisa ver quais são os alunos daquela sala, ver se terão ou não transferências. Então é uma logística complexa isso, né? Eu fazia faculdade em São Paulo quando foi implantado lá o uniforme escolar. E foi uma grande conquista, mas também na sua implantação teve diversos problemas exatamente por conta disso, né? Porque você tem que tentar ser o mais preciso possível, porque também não adianta você mandar um uniforme menor, e isso também vai gerar problemas. Então, eu acho que essa expectativa de que ser entregue no início do ano letivo, ela foi equivocada por conta dessas condicionantes. No Estado, por exemplo, nós recebemos a lista definitiva de alunos agora no final de março, né? Nós passou praticamente 2 meses de aula para a gente saber de fato quais são os alunos que vão estar naquela sala e que vão até o final do ano nela, né? Em relação à merenda, também dou aula no período da manhã, hoje mesmo tive aula lá, e eu sempre que vejo que tem algo equivocado, e isso é sempre quando algum fornecedor ele dá alguma falha na entrega, e aí precisa ser uma merenda improvisada, isso de fato naquele dia não é uma merenda legal. Mas eu vejo que está sendo corrigido alguns problemas, e aí a merenda que tem chegado, ela tem sido de melhor qualidade, pelo menos aí eu diria nos últimos
um mês, 45 dias, né? Não tem problema, né? Embora eu não digite nem micro-ondas, mas não tem problema ter usado em si esse número. Mas eu acho que a forma também, como foi falado, não pode consumir mais uma vez. Hoje, por exemplo, de manhã foi uma merenda que todo mundo comeu, né, que era purê, salsicha e molho, sobrou merenda, então isso também depois é jogado, mas é uma merenda em que todos os alunos gostaram e se alimentaram dela. Assim como amanhã vai ter o iogurte, e muita gente que estuda, principalmente na escola que eu dou aula, não tem nem condição de ter isso na casa dele, porque alguns vêm de regiões bastante periféricas e vão ter amanhã. Assim como está lá caixas e caixas de achocolatado que eles vão ter e vão consumir também. Então, eu acho que tem problemas, mas isso não tem sido o norteador e o constante dentro da distribuição da merenda. E assim como o material didático, gente. Eu penso assim, se antes de distribuir para as escolas, esse material que seria distribuído, ele foi analisado, né, porque ele é analisado, e isso eu analiso o livro, porque eu escolho o livro que eu vou trabalhar com meus alunos, se ele foi analisado anteriormente, você vai lá e escolhe esse livro. Mas aí vem a edição que está sendo impressa e é distribuída. Se foi impressa direta sem antes ninguém ter olhado, isso é um equívoco seríssimo e uma grande irresponsabilidade da editora que está imprimindo aquilo. Se antes de o lote ter sido entregue, alguém ainda passou uma última conferência, essa pessoa tem que ser exonerada, no meu entendimento, né? Mas também não vai tirar a responsabilidade da editora. Agora, isso de material didático também, gente, há 2 anos atrás, 3, nós recebemos a cartilha do governo do estado. Tinha ali 2 paraguaios, tinha 2 nomes de estados iguais. Então, esses equívocos, eles também acontecem em uma rede que é muito maior, que são milhões de estudantes. E o atraso também, eu recebi do primeiro bimestre agora, no começo de abril, que já é o segundo bimestre, o material para trabalhar com os alunos. Então, trabalhar em redes grandes, depender dessa relação com editoras, traz esses equívocos. Mas isso também precisa ser corrigido, porque, obviamente, que eu também não acredito que os alunos ali aprenderam errado, porque tem professor na sala de aula e o professor com certeza vai identificar aquele erro e ele vai corrigir aquele erro, senão eu acho que ele não teria passado em concurso, sido aprovado, passado numa universidade, se formado, para identificar que naquele material teria um erro e que ele não deveria ensinar daquela forma para os seus alunos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, pastor Dirley, depois Doca. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Educação, não poderia também deixar de mostrar a minha tristeza em relação ao que vem acontecendo com a Secretaria de Educação. Eu tenho o maior respeito com o Durval Orlato, que pessoalmente, né, tem nos recebido, nos atendido, tantos pleitos. Mas é lamentável o que a gente tem ouvido. O vereador Gustavo Martinelli faz parte da nossa Comissão de Educação e, não raras vezes, ele traz acontecimentos que a gente duvida até. Outro dia, obrigado a confrontá-lo, achando que não fosse verdade essa questão, especialmente essa questão da alimentação. Da onde um secretário ou alguém responsável pode tirar a ideia de limitar o alimento para crianças que muitas vezes tem, como disse muito bem já o vereador, se alimentar, o único alimento que tem é lá na escola. A gente fica entristecido com essas coisas, município tão rico, né, mas venha mostrar apenas uma grande desorganização. Nós também ficamos muito envergonhados em relação a esse material que
foi distribuído aqui no nosso município, né, em rede nacional, né, amigos de todo o Brasil ligando, pô, tá bem o seu município, tá legal aí a escola, né? Tá bacana aí, pessoal, a criançada deve estar aprendendo bem. E eu escondi que era presidente da Comissão de Educação, porque fiquei envergonhado em relação a isso. Eu acho que a se continuar desta forma, é necessário que essa casa tome uma posição mais firme. O nosso secretário é uma pessoa inteligente, culta, né? Eu tenho certeza, isso não representa a figura que ele é e a postura que ele teve como vereador e hoje como vice-prefeito e secretário. Acho que é importante que se tome uma posição urgente em relação a isso, porque são uma atrás da outra, né? Além de nos envergonhar, o prejuízo para as crianças, o prejuízo para o crescimento das crianças é enorme, sem nós falarmos a respeito dessa questão da alimentação. Quem é que pode dizer, pode ser 100 gramas, pode ser 150 gramas, né? Uma vergonha realmente isso. Deixar registrado como presidente da Comissão de Educação, senhor presidente. Obrigado, pastor Dirley. Acho que a gente tem que verificar mesmo. O vereador Gustavo falou, o vereador Rafael falou da experiência que tem, que inclusive está sobrando. Eu, que sou filho de merendeiro aposentado, fico preocupado também. Mas acredito que o secretário Durval Orlato, que representa a secretaria, vai poder responder isso para a gente. Eu também gostaria de saber. Até porque a gente tem ouvido também, assim como ouvi isso na internet, também tenho visto vários depoimentos de pessoas dizendo que tem a merenda que as pessoas comem. Agora, a gente precisa entender até para ver o que é que... Porque às vezes começa a rodar na internet e tem uma questão pontual e transforma numa realidade que não é. Questão de ordem do vereador Doca. O senhor tinha pedido, né? Questão de ordem. Senhor presidente, eu dispenso para que possa o vereador logo em seguida, Roberto Conde Andrade, fazer algumas considerações sobre o projeto dele, porque todas essas questões de ordem não se referem à pauta do dia. Então ele está entusiasmado esperando a vez dele, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Doca. Vereador Leandro, para encerrar. Só rapidinho, vereador Doca, complementando aqui as informações do pastor Dirley e do Paulo Sérgio, tenho o maior respeito pelo Durval Orlato. Porém, acho que essas duas questões, principalmente a questão da merenda e a questão do material, elas são questões importantíssimas e isso acho que é inadmissível para as crianças, né? Como chama o pastor Dirley, os pequeninos, né? Eu acho que a gente tem que ter maior respeito, maior cuidado, né? Então, quem foi o responsável, como o vereador Rafael falou, quem foi o responsável que não leu esse material antes, ou se leu, né? Eu acho que tudo isso precisa ser apurado, né? A questão da merenda, né, se é 100 gramas para não engordar, né, eu acho absurdo, eu acho muito absurdo. Eu estou sendo questionado por e-mail, pelo Face, acho que todos os vereadores dessa casa. Essa questão da lasanha, dos nuggets, né, tem uma lei de minha autoria que exige alimentos saudáveis nas escolas particulares, porque não podemos legislar sobre os próprios municipais. Agora, o poder público tem que dar o exemplo. O poder público é a mãe de tudo, ele tem que dar o exemplo, inclusive para as cantinas particulares, que hoje é lei. Então, eu acho que essas questões precisam ser averiguadas, o pastor colocou muito bem, o Paulo, acho que todos os vereadores aqui estão sendo questionados, e eu tenho o maior respeito pelo Durval Orlato, nosso vice-prefeito, nosso secretário, mas eu acho que tem que se abrir uma comissão interna de investigação, enfim, acho que os fatos precisam ser apurados, até para que essa casa dê uma resposta, né? O vereador Leandro que faça esse requerimento, que faça a investigação, até porque senão a gente fica falando 100 gramas, 150 gramas, e da onde que a gente tirou isso? Um fala que tem a comida. A outra questão é que eu me sinto leigo em falar o que é nutritivo e o que não é. Senão a gente vai ficar falando, lasanha. Eu como lasanha também. E as pessoas, as massas, tem hora que é nutritivo, agora temos que ter esse entendimento, senão daqui a pouco a gente começa a falar aqui algumas coisas que acaba fugindo do conhecimento nosso, e quanto vereador, a gente tem que buscar dados técnicos para pôr essa discussão. O que é? Lógico, eu sei que se for lá coxinha frita, tem tantas mil calorias, mas a hora que a gente vai entrar numa coisa que todo mundo respeita o secretário, todo mundo respeita o secretário, mas respeita, mas está batendo à vontade. Então vamos dar oportunidade
Deixa eu explicar. E vamos chamar o secretário e ele vem e explica. Eu acho que aí essa é a linha, dá presidente. um bom combate, né? Acho que essa é a linha, temos que ter bom senso. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastal. Acho que realmente, senhor presidente, precisamos levar à sociedade uma informação única. Eu acho que todos os vereadores foram cobrados disso. Todos os vereadores encaminharam ofícios ao secretário pedindo esclarecimento sobre isso. Teve esclarecimento através da imprensa. Mas eu acho que tem que ter uma fala única em relação a isso. Porque hoje há muita divergência. Essa semana mesmo eu recebi novamente uma denúncia da merenda. Quer dizer, eu acho que a nossa comissão pode fazer esse papel de convocar novamente, convidar o secretário. Ele nunca se omitiu a estar aqui conosco para trazer novamente, de uma forma definitiva, aí, os esclarecimentos em relação a esses assuntos. Acredito que E até mesmo, senhor secretário, a própria comissão começar a fazer algumas visitas como líder, nas escolas. O senhor escolas. podia pegar o telefone agora, ligar para o secretário e marcar um dia e ele vem e fala com a comissão. Então, respeitando aqui o presidente pastor Dirley, que fala em nome da comissão, Já o senhor como marca. líder do governo, convida o secretário, ele nunca deixou de vir, ele já veio aqui em plenário, já veio, com certeza ele virá na comissão e vai dialogar com os vereadores. E aí a gente tem essa outra Uma fala informação, única. além do que pode ir na escola e ver. Porque eu fico preocupado, porque eu não acredito muito nessa história de que está faltando merenda, precisa ver. Mas como também tem a palavra do vereador Martinelli, que tem a coisa, acho que vai lá e confere em loco. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, vereador Martinelli. Só para um esclarecimento, senhor presidente, sobre os uniformes, eu acho que os prazos têm que ser cumpridos, isso é Lógico. indiscutível. Os prazos têm que ser cumpridos, nós vamos ir para maio, não podemos mais esperar. Lógico. Sobre o material didático, senhor presidente, a dúvida é, uma criança de 7 anos encontrou o erro. Vereador Martinelli, o senhor já falou sobre isso, Não, todo mundo só entendeu. para concluir, É por senhor isso que presidente. todos os vereadores já falaram. Então Agora, o senhor já fez essa sobre colocação. o Vale Verde, senhor presidente, eu estive no local, não está funcionando, e o Vale Verde era um reforço Então, da nossa merenda, só para esclarecer. Por isso que o vereador Marcelo Gastaldo vai convidar o secretário, porque o senhor já tinha falado, e foi isso que gerou toda essa discussão. Agora, se o senhor quiser repetir mais uma vez, tenha um microfone, senão a gente pode estar convidando o secretário para vir e falar. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Zé Dias. Senhor presidente, eu sei que o assunto já está bem quase esgotado, né, mas eu fiz aí a retirada de um requerimento referente ao assunto, mas não deixei de registrar o ofício número 146/2014 de informações do Executivo, com nossas cordiais saudações e uma respeitosamente a presença de Vossa Excelência para expor e, ao final, requer o quanto segue as informações de forma precisa e efetiva sobre as seguintes relevantes questões: erro de revisão nos livros escolares, motivo justificado para a demora na entrega, mudança do design e opção pela cor vermelha no material escolar, e até mudança do dispositivo da bandeira do paço municipal. Então, mandei isso daqui e estou aguardando também a resposta, porque nós somos cobrados, senhor presidente, mas no momento não posso fazer crítica alguma, a gente espera o tempo para que possa ser acertado. Com certeza, vereador Zé Dias, o senhor terá as respostas que tanto o senhor quer ter. Vamos dar sequência.